Atenção, a Roma fez uma romada daquelas. E o time de Gasperini era irremontável até 2 semanas atrás na Série A, quando cedeu um empate ao Napoli 2 vezes no Diego Armando Maradona. Isto é, todas as vezes em que havia marcado o primeiro gol, tinha conquistado o máximo de pontos possíveis. No entanto, contra a Juve a situação foi pior. Jogo de 6 pontos decisivos na luta para a volta à Champions após 7 temporadas, e a Roma cedeu de um 3-1 para um 3-3 numa bola parada já nos acréscimos. Mas em primeiro lugar é preciso destacar a partidaça que Roma e Juve fizeram. Os clássicos italianos são os melhores das 5 principais ligas europeias. O árbitro Sosa apitou muito bem, deixou o jogo fluir. A média de faltas da Série A é mais de 8, 9 faltas do que as que efetivamente foram marcadas no Estádio Olímpico. Houve um aumento no jogo efetivo, na média também em relação à Série A. Portanto, uma partida fantástica, inclusive do ponto de vista tático. A Juve jogou uma prorrogação no meio de semana. O primeiro tempo foi equilibrado, as marcações individuais no campo todo de Gasperini contra as rotações de Luciano Spalletti. A Juve criou superioridade numérica em algumas transições, tanto transições ofensivas quanto as transições artificiais, que são as transições produzidas a partir da pressão alta que é vencida com a construção desde trás, mas pecou ao concluir ataques em superioridade numérica, com decisões equivocadas, com uma visão de jogo e tomadas de decisão que não foram as melhores por parte dos jogadores, e esse é um defeito que a Juve tem e não consegue capitalizar as situações táticas que produz. A Roma com o Gasperini jogou com 4 meio-campistas, com Pisilli ao lado de Koné. Os dois fizeram uma partida fantástica. O Koné deu uma assistência fabulosa para o terceiro gol da Roma, para o gol do Malen. O Pisilli terminou o jogo com 13 recuperações de bola, e Cristante atuou ao lado de Pellegrini. A Roma sem Dybala e Soulé. Cristante que havia já atuado nessa posição no segundo tempo contra a Cremonese. Pellegrini perdeu um gol feito debaixo da baliza nos primeiros minutos, mas o primeiro tempo foi muito equilibrado e a Roma saiu em vantagem graças ao golaço de Wesley numa recuperação de bola de Pisilli. Wesley jogando pela esquerda novamente, como já tem sido hábito, cortou para dentro e mandou na gaveta. Uma jogada que ele tentou pouquíssimas vezes na temporada. Finalização com o pé trocado, já que a Roma no lado esquerdo tem uma lacuna importante desse perfil que tanto agrada a Gasperini, que é o perfil do jogador de pé invertido que corta para o meio e finaliza. A Roma não tem esse jogador, por isso o Pellegrini joga improvisado por ali, às vezes o Cristante também, enfim. O segundo tempo começa com a reação muito rápida da Juve. O Perin destacou na entrevista coletiva pós-jogo, aliás, na flash interview, né, quando estava passando pela imprensa, já que na entrevista coletiva compareceram Spalletti e Gatti, que a essa Juve é possível apontar tudo, do ponto de vista técnico, inclusive, mas não do ponto de vista da mentalidade, da luta. A Juve é uma equipe que reage. A luz da reação nunca está apagada, exceção feita a derrota em casa para o Como. A Juve reage rápido, golaço do Francisco Conceição, numa jogada que se tornaria a sua maior fortitude na partida. Bola parada, sobra de bola parada, sobra de bola aérea. O Koopmeiners bate, desvio do Kelly, Bremer ajeita, golaço do Francisco Conceição, 1-1. E a Roma não se abate. A Roma faz o 2-1 numa bola parada, num escanteio, uma jogada bem trabalhada, uma jogada de escanteio curto. O Pellegrini bate para dentro da grande área, uma desatenção importantíssima e gravíssima de Andrea Cambiasso ao marcar o indicar. Os zagueiros da Roma são muito fortes nesse jogo ofensivo, não só no open play, nas sobrecargas que exige Giampiero Gasperini, mas também nos próprios lances de bola parada. O Cambiasso marcava com as duas mãos no corpo o indicar passou e ele não conseguiu acompanhar, ficou a ver navios. Não é a primeira falha defensiva grave que o Cambiasso demonstra nesta temporada. A Roma marca o 3-1 alguns minutos depois, numa jogada de construção desde trás, em que a equipe de Gasperini atrai a de Spalletti. O jogo se inverte um pouco, né? Não é o Spalletti a construir desde trás contra a pressão do Gasperini, mas o Gasperini a construir desde trás contra a pressão do Spalletti. Uma enfiada de bola fabulosa de Koné para Malen em profundidade. O Koné não teria, antes da contratação do Malen, um jogador para o qual fazer esse passe em profundidade, um passe fantástico, mas a defesa da Juve está muito mal colocada na jogada. A linha estava alta, mas nem tão alta assim, ali na cabeça do grande círculo do meio-campo.
Ou seja, o Malen conquistou um espaço no seu desmarque que o Kelly, que era o jogador que o referenciava naquele momento, não deveria ter concedido com tamanha facilidade. 3-1 para a Roma, partita finita. Ou não? E de fato não, porque essa Juve não morre nunca. O Spalletti tem um tridente ofensivo para situações de emergência, para quando é preciso remontar, que é um tridente melhor do que o titular, no meu entender. Que é Zegrova pela direita, Bogá pela esquerda, apesar do Bogá ter levado algumas broncas do Spalletti, e Yildiz como falso 9, e o McKennie ali como camisa 10, como chegador. Por que funciona tão bem? Porque a Juve cria muito mais situações de gol, mesmo se considerando a emergência que é necessária, né? O senso de urgência, com esse tridente. O Zegrova consegue ter uma qualidade que não tem Francisco Conceição. E digo com o elogio que o Francisco Conceição merece pelo golaço que marcou o gol de empate. Um chute extraordinário. Mas o Zegrova é um bom passador. Ele cruza muito bem, aciona muito bem o Kalulu no meio espaço. E o Zegrova é quem faz o cruzamento na jogada na qual a sobra faz com que o Bogá marque o 3-2. O Zegrova bate a falta do lance do 3-3, em que há um desvio e o Gatti marca entre El Anaoui, que entrou muito mal e cometeu a falta do 3-3, e o Indicar. Ou seja, ele potencializa o Zegrova a bola parada da Juve, que é forte, com o McKennie, que salta muito bem, com o Kelly, com o Bremer, e a Juve marcou em sobras de bola parada. O Zegrova tem uma qualidade que o Francisco Conceição não tem, não é um bom cruzador, ele joga de cabeça baixa. Dribla muito bem, o que o Zegrova também o faz, mas joga de cabeça baixa. O Bogá é um bom revulsivo e o Yildiz como falso 9 tira o ponto de referência da defesa, o que é muito caro contra uma equipe de Gasperini. A Roma cedeu o 3-3. Cedeu o 3-3 nas jogadas que mencionei, cedeu o 3-3 com o Gasperini, que mencionou que a Roma foi muito passiva no lance do 3-3 e que os centímetros do Cristante, que fez uma partida abaixo daquela que nós costumamos ver, não que seja um jogador primoroso tecnicamente, mas ontem ele exagerou, especialmente no primeiro tempo, com algumas bolas perdidas que fizeram o Gasperini ficar enfurecido. Porém, os centímetros do Cristante fizeram falta na bola parada nos minutos finais. E o Gasperini mencionou isso na entrevista coletiva. Resta saber, então, por que ele não acionou o Ziolkowski ou por que ele tirou o Cristante, já que substituir os meio-campistas não é ordinário para Gasperini. Fato é que a Juve marcou o 3-3, a Juve, de uma desvantagem de 7 pontos, agora está apenas, entre aspas, 4 pontos atrás da Roma. A Roma perdeu a chance de matar essa disputa por uma vaga na Liga dos Campeões e pode se arrepender. O Gasperini mencionou no pós-jogo, fomos nós que somos nós que estamos em depressão e a Juve comemora, e na verdade nós estamos 4 pontos à frente na classificação. Mas a Roma tinha uma vitória nas mãos e a Juve tinha uma derrota praticamente consumada. Preocupa para a Roma, inclusive em chave europeia, onde as partidas nunca estão terminadas até que o árbitro apita o fim do jogo, essa instabilidade naquela que parecia ser uma força da equipe, ou seja, a gestão da vantagem. A Roma nunca havia perdido pontos em situação de vantagem na Série A e perdeu logo nos big matches, contra o Napoli no Maradona e contra a Juve no Estádio Olímpico.